Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar novamente aqui com amados ouvintes aqui da Rádio Rosário FM, programa Galileu, para levar a palavra do Senhor, Rei da Glória, né? Essa palavra, como ministro da palavra de Deus, é uma grande honra, né? Levar esta palavra, que a palavra não é nossa, a palavra é a palavra de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Quando Ele fala, Ele cumpre, né, aquilo que Ele falou. Estamos nos últimos dias, né, deste planeta, infelizmente. Felizmente, para nós cristãos, é uma alegria, porque o nosso Senhor breve virá, com poder e muita glória, para restaurar, né, este planeta que vive um caos. Aleluia. Nós estamos vivendo uma grande tragédia no país da Turquia e da Síria, aleluia, onde já mais de 11 mil pessoas tiveram a vida ceifada devido a um grande terremoto, né? Isso eu chorei. Quando eu olho essa cena na televisão, eu choro, porque vi a tristeza, pai perdeu o filho perdeu o pai, criancinhas morrendo, subterrados ali, sobre milhares de toneladas de concreto. É uma tristeza muito grande, né? Deus não fez o mundo para isso, não. Deus não fez o mundo para ser um caos. Deus fez o mundo, a terra, para ser habitada. Deus fez o homem para viver com um corpo incorruptível. Deus fez o homem para uma vida eterna ali no Éden, ali no jardim do Éden. Eva e Adão, Deus fez eles para viver eternamente. Deus fez o mundo perfeito, 100% perfeito. Deus fez o mundo 100% amor. Deus fez o homem para viver eternamente ali no Éden. Mas Deus deu um livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O direito de escolha. Aleluia, Jesus. Porque se Deus não desse o direito de escolha para o homem, então não era um livre-arbítrio. Deus deu o direito de escolher se vai servir ele ou se não ia servir ele. Aleluia. E Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para testar esse livre-arbítrio, se realmente o homem obedecer a ele. Porque se Deus não desse aquele direito de ele escolher, então o homem não tinha escolha. O homem ia ser programado para servir ele. E Deus fez o planeta, os astros, o cosmos, a terra, perfeito. Tudo era perfeito. Não havia morte, não havia caos, não havia destruição, não havia dor, não havia tristeza, não havia degeneração da raça humana, as árvores não morriam, os animais não morriam. Deus fez tudo na sua perfeição. Deus não fez o mundo para ser um caos. Deus fez a terra para ser habitada. Mas por que surgiu o mal? De onde surgiu o mal? Como o mal se originou? Às vezes as pessoas perguntam, como surgiu o mal? O mal surgiu no céu. Infelizmente, Deus fez os anjos. No momento da eternidade, Deus criou os anjos perfeitos, 100% perfeitos. Criou todos os seres celestiais perfeitos, 100% perfeitos. Deus criou um querubim da guarda, um cobridor chamado Lúcifer, perfeito, no meio de brilhos, de pedras preciosas. Ele estava ao lado de Deus ali no céu. Mas ele tinha também o livre-arbítrio, o direito de escolher. Deus nunca fez as suas criaturas programadas para servir Ele. Deus é amor. Então, Ele fez as criaturas, mas dando para elas o livre-arbítrio, o direito de escolher, o direito de escolha. Infelizmente, teve um dos anjos que escolheu o mal. Nasceu no coração dele uma inveja tão grande, que ele tinha inveja de Cristo. Ele tinha inveja do Senhor, porque Deus consultou as profundezas de Deus, só quem conhecia era Cristo. E Deus, ele consultou Cristo para fazer o mundo, para fazer a terra e o homem. E Satanás não foi consultado, aliás, Lúcifer não foi consultado. E aquilo, ele se encheu de raiva, de ódio, ele se encheu de orgulho, ele se encheu da inveja. Ele se encheu da inveja. Deus fez ele perfeito, mas no coração dele, aleluia, nasceu esse mal. Brotou esse mal no coração dele. Brotou essa inveja no coração dele. Porque ele se achou brilhante, se achava que ele era forte, poderoso. Elevou o coração dele e queria ser semelhante a Deus. Uma criatura querendo ser semelhante ao Altíssimo. E com isso,
Lúcifer, ele começou uma rebelião no céu. Ele começou essa rebelião lá no céu. Ele começou a convencer os anjos que a lei de Deus não era boa, que a lei de Deus ela era opressora, que ela oprimia, que eles eram seres evoluídos, que não precisavam da lei de Deus. Então ele começou a conspirar no céu, conspirar, e convencer os anjos que a lei de Deus não era perfeita. Então Lúcifer, ele teve muito tempo no céu convencendo os anjos, até essa parte dos anjos, que Deus não era bom, que Deus era opressor. Mas por que Deus não destruiu o mal imediatamente? Eu vou ver se vocês talvez tenham essa pergunta. Mas por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente e baniu o mal do céu imediatamente? Porque Deus, ele trabalha com o caráter dele, não com a força dele. Porque se Deus destruísse Satanás imediatamente, os demais anjos iam dizer assim: realmente Deus é tirano, realmente Deus é mau, porque todo aquele que se levanta contra ele, ele vai e destrói. E os anjos iam temer a Deus não com amor, mas com temor, com medo de Deus. E o caráter de Satanás, ele tinha que se desenvolver por completo, para que todos os seres celestiais pudessem enxergar e ver quem era ele no céu, quem era realmente ele no céu, qual era o propósito dele. O propósito dele tinha que se desenvolver. Ele tinha que desenvolver todo o caráter dele. Como ele queria governar o céu, como ele dizia que Deus não era mau, Deus era ruim, então esse caráter tinha que desenvolver. Eu não podia destruir ele imediatamente, antes que o caráter dele se desenvolvesse. Antes que todos os seres celestiais tivessem a plena certeza de quem era ele. Qual era o propósito dele. Qual era a razão dele. E Deus chegou um tempo determinado que não foi mais possível ele ficar no céu, porque se exauriu. Todas as oportunidades que Deus deu para ele se exauriu. Acabou e não quis. Ele desperdiçou a oportunidade dele. E por isso Deus baniu. Diz que houve, em Apocalipse 12, diz que houve batalha no céu, e Satanás foi expulso do céu. E veio para a terra. E Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E Deus formou o homem do pó da terra com tanto amor, com tanto carinho. O Senhor Jesus foi lá, fez o homem do pó da terra, com as próprias mãos moldou. Aleluia. E soprou nele o fôlego de vida. Ele passou a ser alma vivente. Aleluia. Ai, que maravilha, que coisa linda. Às vezes a pessoa acha que o homem era glorioso. Não, o homem, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, mas o homem era de carne e osso. Aleluia. Incorruptível. Aleluia. Né? O homem era de carne e osso, incorruptível. Adão comia, Adão bebia, Adão fazia suas necessidades como homem, como ser humano. Deus criou ele. Aleluia. Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. Aleluia. E os homens viviam normalmente, comia, bebiam. Deus fez Eva, a sua mulher, casou Eva com Adão. Aleluia. Fez o primeiro casamento para eles procriar e produzir filhos, aleluia, filhas, e habitar na terra, ser fecundo e multiplicar seres humanos para viver uma vida harmônica na terra, povoar a terra. A terra era maravilhosa, era uma maravilha. A terra não tinha vulcão, não tinha terremoto, a terra não tinha maremoto, a terra não tinha nada, a terra era perfeita. As árvores não morriam, as árvores não se degeneravam, não caíam as folhas e murchavam. Tudo era perfeito, aleluia, e harmônico no céu. Tudo era maravilhoso. Esse é o plano original de, aleluia, Deus. Que a terra fosse habitada por seres humanos incorruptível, vivesse eternamente, fazer suas atividades, adorasse Ele, servisse Ele e nunca morresse. Aleluia. Esse é o plano de Deus. Seres humanos viver assim, dessa forma. Mas infelizmente o pecado entrou devido à desobediência no mundo. Aleluia. O diabo queria estabelecer o reino dele. O reino dele aqui na terra. Mas Deus avisou para Adão e Eva que eles não dessem ouvido a não ser caído. Deus já tinha advertido eles. Mas infelizmente nossos pais
não deram ouvido à voz de Deus. E deram ouvido à voz do inimigo, que enganou, que iludiu. Como hoje também o diabo está neste mundo, infelizmente está. Matando, continua matando, roubando e destruindo. Ele é homicida desde o princípio. Por que ele é homicida desde o princípio? Porque ele enganou o primeiro casal, levou à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdade. Nós só temos vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo. Fora dele não há salvador, não há intercessor. Cristo é o intercessor entre Deus e os homens. Aleluia. Somente através de Cristo nós nos reconciliamos com Deus. Somente através do sangue dele nós podemos chegar novamente até Deus e alcançar um corpo Aleluia. Incorruptível através da ressurreição dos mortos. Aleluia. Assim como Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, semelhantemente na sua vinda ele vai dar ordem para também que nós venhamos a ressuscitar com um corpo incorruptível, não segundo o primeiro Adão, mas um corpo segundo Cristo, que nunca se corrompe. Então, o Senhor Deus, foi preciso que Ele viesse para este mundo, para nos salvar, há mais de 2000 anos atrás. Ele fez uma introdução gloriosa aqui, na palavra de Deus. Enquanto o inimigo, ele é orgulhoso, ele é prepotente, ele é destruidor, mas Cristo, ele ao se introduzir no mundo, ele se introduziu com humildade. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, aqui no versículo 5 diz assim. Deixa eu ver aqui que... Pra cá, então, tá ofuscando um pouco minha visão. Vamos ler. Colossenses, capítulo 2, no versículo 5. Diz assim. Deixa aqui minha visão tá meio ofuscada, devido aqui o foco aqui do celular, e minha visão ficou ofuscada. Deixa eu melhorar aqui minha visão. Já vou ler. Diz assim. Capítulo 5. Colossenses, hein? Não, Filipenses. Filipenses. Diz assim. Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Tá. Amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento aqui que houve em Cristo Jesus? Que nós devemos ter esse mesmo sentimento que houve com Cristo Jesus. Aleluia. E qual foi esse sentimento que houve com ele? Diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você vê que humildade, que amor que Deus nos amou. Ele, como Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Aleluia. Mas antes ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo. Aleluia. Semelhante aos homens se humilhou. Ele, Deus, o Criador, que criou os céus e a terra e o mar, de tudo que nele há. Ele veio neste mundo humildemente, nasceu numa manjedoura, e como Deus não usou o ser igual a Deus, dizendo, eu sou Deus, cheguei aqui, vocês vão agora me obedecer. Mas não. Ele foi obediente. Ele foi obediente. Ele tornou servo, ele se humilhou. E esse sentimento tem que haver em nós, Aleluia. servo do Senhor.
Se nós somos servos de Cristo, nós temos que ser semelhante a Cristo. Aleluia. Cristão é ser semelhante a Cristo. Aleluia. É ser humilde como Cristo, como Deus. Ele não usou ser igual a Deus. Ele se esvaziou. Hoje as pessoas, quando pegam um cargo numa igreja, como se autorizam de pastor, eu não sei com que sentimento que eles têm. Tem muitos que não têm sentimento de Cristo. Eles sentem de si mesmos, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou missionário. Eles acham que é alguma coisa. Na verdade, nós somos os servos do Senhor, temos que ser humildes. Aleluia. Humildes. Glória a Deus. Nós somos pó, nós somos cinza diante do Senhor Aleluia. Jesus Cristo. Nós somos uma neblina que passa, nossa glória é como a flor da erva, cai a flor e murcha-se a erva. Aleluia, Jesus. Nós temos que ser humildes, nós não somos melhor do que ninguém. Um pastor não é melhor do que a pessoa lá fora, eu não sou melhor do que a ABC, eu não sou melhor do que quem está fumando, bebendo, não sou melhor do que ninguém. Aleluia. Todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Glória a Deus. E Deus usou misericórdia para com todos nós. Aleluia. Porque Deus olhou para a terra e viu que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Aleluia, Jesus. É verdade. E Deus trouxe a salvação. O Senhor Jesus Cristo deixou o seu reino, a sua glória, Aleluia. para pagar o preço do resgate, da nossa eterna redenção Aleluia. e salvação. Ele pagou esse preço. E qual foi o preço que ele pagou? Ele pagou com sangue, com sua morte. Aleluia. Porque se Deus pudesse mudar a lei dele, a lei de Deus é imutável. Aleluia. Os 10 mandamentos que Deus deu, essas leis são leis morais. Essas leis são imutáveis. Lá no livro de Êxodo, essas leis não ultrapassaram. Aleluia. No livro de Êxodo, capítulo 20, essas leis são imutáveis, são leis morais. São leis morais que não pode ser revogada. Glória a Deus. São leis vigentes à lei de Deus. Aleluia. As leis cerimoniais, que eram do sacrifício, essas leis se fecharam quando o cordeiro foi sacrificado na cruz. Aleluia. As leis do sacrifício, elas encerraram com o sacrifício de Cristo. Cristo morreu na cruz como cordeiro. Glória. Derramou seu sangue. Porque o nosso pecado, o pecado de Adão e Eva, o nosso pecado só poderia ser pago pelo aquele que nos criou. Aleluia. Pelo aquele que nos formou. Então, Aleluia. quando Adão pecou no Éden, ele condenou Cristo à morte. Aleluia, é verdade. Quando Adão pecou no Éden, ele condenou Cristo à morte. E quando Cristo veio falar com ele, Cristo falou com ele. Deus só disse que a descendência da mulher ia morrer na cruz para nos salvar. E ele ia esmagar a cabeça de Satanás. Então foi preciso que Cristo viesse pagar o preço. Porque senão nós estaríamos condenados à morte eterna. Aleluia. A morte eterna. Nós estaremos condenados a essa morte para nunca Aleluia. mais. Era viveu, morreu e acabou. Não tem dessa que vai queimar pelo século do século, não. É só pra frente, você tá só contando. Vai haver um lago de fogo que vai exterminar todos os ímpios e que vai exterminar o mal no final dos tempos. Mas esse lago de fogo ainda não está a arder. Então o Senhor Jesus Cristo, ele pagou esse preço, e foi o preço de sangue. Foi o preço do seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado entre nós para a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Se o homem não aceitar Cristo como Salvador, ele vai estar perdido. Porque quando o ímpio morre também a esperança. Mas para nós que crê no Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Aleluia. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Deus, Aleluia. Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Glória a Deus. Porque na ressurreição, diz a palavra de Deus que muitos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aleluia. Mas diante de tantas tragédias que nós estamos vivendo, diante de tanto caos que nós estamos vivendo, quem é o culpado disso? Aleluia. Será Deus? Não, Deus não é culpado. Deus não fez o homem para isso, Deus não fez o mundo para ter estuprador, para ter ladrão, para ter assassino. Aleluia. Deus não fez o mundo para o pai matar filho, para filho matar pai. Esse não era o propósito de Deus, nunca foi. Aleluia. O propósito de Deus não é para o mundo ser um caos, uma destruição, uma desordem, onde o rico tem tanto dinheiro e o pobre não tem nem um centavo para comprar uma comida, onde os homens acumulam bilhões e milhões
de reais, de dólares nos bancos acumulam, e onde a população pobre vive de mínimo de salário mínimo, isso não é o plano de Deus. Aonde este mundo, não existe mais, quase mais amor, o amor de todos quase se esfriaram, aonde há injustiça social, mas Deus se fala que um dia para restaurar esta Glória terra. a Deus, aleluia. Em Apocalipse 21 tem uma promessa para nós. Aleluia. Cremos na sua volta. Aleluia. Aleluias. Um dia Cristo vai vir e Aleluia. vai levar a sua igreja. E os anjos vão sair nos 4 cantos deste planeta recolhendo os filhos de Deus, separando o joio do trigo. Os anjos, quando o Senhor Jesus sairá nas nuvens, os anjos vão sair e vai fazer a colheita da ceifa. Então, vamos nos preparar entregando nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar aqui sobre a promessa que Ele nos fez. Aleluia. Apocalipse capítulo 21 fala sobre um novo céu e uma nova terra. Olha que maravilha, que promessa que Deus nos fez aqui no Apocalipse. Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João, na visão dele, ele vê a terra restaurada. Aleluia. Ele vê um novo céu, uma nova terra. E as coisas antigas passam. Por que Aleluia. as coisas antigas vai passar? Porque aqui neste mundo, tudo perece. Aleluia. Tudo morre. Você planta uma planta, aquela planta cresce rapidamente, fica bonita, depois vem e ela morre. Ela se degenera. Então tudo nesse mundo, ele acaba, destrói. Mas quando Deus restaurar a nova terra, vai ser uma terra perfeita, onde não vai haver mais morte, esterilidade, onde não vai haver mais luto, nem dor, nem sofrimento. Glória Vai a ter uma Deus. terra justa, porque o próprio Cristo vai reinar nessa terra. Aleluia. A Jerusalém vai ser a capital do governo, vai ser a Glória capital a Deus. do governo de Cristo, onde Cristo vai habitar na Nova Jerusalém. Aleluia. E todas as nações vão vir adorar o Senhor Jesus Glória Cristo, a sábado, Deus, aleluia. sábado, na lua nova, em outra lua nova, como diz o profeta Isaías. Aleluia. Então vai ser um governo justo, onde ninguém vai ter mais, o outro menos. Todo mundo vai ter por igual. Aleluia. Todo mundo vai ter a comida por igual, bebida, a água por igual. Vai ser um reino de justiça, de paz. Aleluia. Diz aqui, olha. Diz assim, ó. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, Aleluia. que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada como seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Aleluia. pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Aleluia. Eis o tabernáculo, eis a morada de Aleluia, Deus com os aleluia. homens, e Deus estará com eles para sempre. Aleluia. Vai ser algo glorioso, algo poderoso, algo grande, onde muitos cristãos, eles não conseguem entender o livro de Gênesis. Aleluia. Se nós não entendermos o livro de Gênesis, nós não vamos entender essa passagem aqui do Apocalipse. Aleluia. Porque as pessoas tendem uma coisa, elas tendem de espiritualizar tudo. Aleluia. Elas acham que o homem vai ser um ser espiritual. Não, o homem é um ser natural, criado por Deus. Quando Adão e Eva Aleluia. pecou lá no Éden, quando eles pecaram, Adão e Eva, eles continuaram a mesma pessoa, de carne e osso, Aleluia. mas corruptível. Isso. Devido ao pecado, entrou neles, eles eram um ser incorruptível lá no Jardim do Éden. Aleluia. Quando estavam no Jardim do Éden, comiam, bebiam, casaram, que Deus casou eles, e tinha uma vestimenta gloriosa que Deus dava de luz para eles. Aleluia. Mas quando eles pecaram, eles perderam somente a vestimenta gloriosa que Deus tinha dado para eles, que era luz. E eles ficaram com o mesmo corpo. Aleluia. O mesmo corpo, mas um corpo corruptível. Aleluia. De carne e osso, porém corruptível, que por um tempo, 2 tempos, foi envelhecendo, Aleluia. envelhecendo até morrerem. Porque o salário do pecado É amor. é a morte. O salário do pecado é a morte. As plantas, quando Adão pecou, toda a terra foi amaldiçoada. Deus disse para Adão: Adão, maldita
é a terra por tua causa. A terra toda ficou o quê? Amaldiçoada devido ao pecado de Adão. As plantas eram perfeitas, alinhadas. Aleluia. Davam seus frutos grandes. Aleluia. Mas com o tempo, essas árvores, elas começaram o quê? Se degenerar, começaram o quê? Envelhecer. E as árvores começaram a murchar e cair as folhas. Aleluia. Os animais começaram o quê? Morrer, ficaram tudo selvagens, tudo brutos, devido ao pecado de Adão. Então, o pecado entrou e o homem se tornou corruptível. Mas quando Deus, ele restaurar, ele depois do milênio, os salvos, passaram 1000 anos com Deus, e a cidade santa descer do céu, e Deus dá ordem para que todos os ímpios ressuscitam. Aleluia. Todas as pessoas maus que morreram sem Cristo, Aleluia. um dia elas vão ressuscitar entre os mortos, Aleluia, Jesus. para receber a sentença final. Glória a Deus. Para receber a sentença. Deus vai dar ordem para que todos ressuscitem entre os mortos. E o Senhor Jesus vai ser coroado. E depois ele vai dar a sentença. Vai dizer: tive fome, me dá de comer. Era forasteiro nas hospedades. Ele vai fazer vai dar a sentença final para todos os ímpios. Todos Aleluia. eles vão perceber por que eles não vão herdar a salvação. E todos os joelhos vão se dobrar e toda pessoa vai reconhecer porque eles vão ser eliminados. Diz a palavra que o fogo vai descer do céu e vai consumir este planeta que vai virar um lago de fogo. Aleluia. E todos os ímpios vai ser queimados nesse lago de fogo. Aleluia. Cada um segundo o seu procedimento, Aleluia. Cada um o fruto de suas ações. Aleluia. Alguns vão ser destruídos imediatamente, outros vão demorar um pouco mais. Satanás, ele vai ser o último a ser destruído. Aleluia. Vai ser o último a ser destruído, vai passar mais tempo no lago de fogo. Aleluia. Até ser eliminado. Porque diz a Bíblia que não ficará raiz nem ramo do pecado, nem do mal. Jesus. Não vai ficar um fogo a arder eternamente. Esse lago de fogo, ele não vai arder eternamente. Muitas crenças dizem que as pessoas vão se queimar pelo século de séculos, pela eras da eternidade, toda a eternidade. Isso é um absurdo. Deus não vai deixar ninguém queimar no lago de fogo por uma vida de 80, 70 anos de pecado. Uma cara de uma vida de 70 anos de pecado, Deus vai deixar ele toda a eternidade queimando por uma vida de só 70 anos de pecado? Não, Deus vai eliminar. Eliminar mal. Vai ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar com um corpo corruptível que morreram. Aleluia. E Deus vai dar a sentença, vai ser o julgamento no final. Fogo vai cair do céu. Com esse fogo vai ter a purificação do planeta Terra. Aleluia. Todo o planeta vai ser purificado, vai arder como um lago de fogo. Aleluia. A saber, diz a Bíblia, a saber a segunda morte. Aleluia. Diz a Bíblia, essa é a segunda morte, o lago de fogo. Aleluia. Que um dia vai se acender. Aleluia. Esse lago de fogo ainda não existe, mas um dia vai se acender. E aonde o mal vai ser eliminado, não vai ficar raiz nem ramo. Deus é um Deus justo. Aleluia. E a justiça, e o juízo dele é com justiça. Aleluia. Verdade. Aleluia. O juízo de Deus é com justiça. Aleluia. E com amor. E com amor. Porque Deus jamais vai deixar uns seres queimando, blasfemando dele por toda a eternidade. Por todo o fim, queimando no inferno, num lago de fogo, por toda a eternidade, blasfemando o nome dele. Enquanto multidão estava no Bilbon, na nova terra, glorificando o nome dele, vivendo a vida dele, e outra multidão estaria no lago de fogo, queimando por toda a eternidade. Isso é completamente absurdo. Porque Deus é amor. O que Deus vai fazer? Vai eliminar essas pessoas, vai ser assim, como se elas nunca tivessem existido. Aleluia. Como se elas nunca tivessem existido. Vão viver a vida dela aqui na terra, vão ser julgadas, eliminadas pelos séculos de séculos. Aleluia. Pela todas as eras eternas não vai mais existir o mal. Não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte, nem agonia, nem hospital. Só a terra vai ser uma terra purificada, aleluia, restaurada, uma terra onde não vai haver injustiça, onde vai haver amor, paz, alegria, onde o ser humano vai viver com Cristo eternamente. aleluia. Ninguém vai ficar, onde não vai haver mais lembrança do mal, nesse sentido, dizer, não, eu estou aqui no céu, mas meu irmão estava no inferno queimando. Isso não seria amor. Como a gente ia ser feliz desse jeito? Como o ser humano ia ser feliz? Não, eu estou aqui
Mas meu pai e minha mãe estão tudo no inferno, queimando pelo século do século. Meu tio, meus filhos não estão queimando no inferno, né?